Open your Bibles to Deuteronomy, the 6th chapter. Abram suas Bíblias em Deuteronômio 6. And as you do that, I want to wish you happy anniversary. Enquanto vocês fazem isso, eu quero desejar a vocês feliz aniversário. And I was thinking that I actually taught one of the Bible studies that was meeting in Urbanos before the church was formed. E eu estava me lembrando que certa vez eu dei um estudo bíblico na casa de Urbano quando a igreja estava sendo formada. So I've been with you from the beginning. Então eu estou com vocês desde o começo. And you are in my heart. E vocês estão no meu coração. Deuteronomy 6, Deuteronômio 6, 1 through 9. 1 a 9. Assim diz a Escritura. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Amen. Let us pray. Vamos orar. Again, our Father, we look unto you as a servant to his master. Mais uma vez, ó Senhor, nós olhamos para Ti como um servo olha para o seu Senhor. And a handmaid into her mistress. E como uma serva olha para a sua senhora. We open wide our mouths that you might fill them. Nós abrimos a nossa boca para que o Senhor a encha. We wait on you to speak to us now. Nós esperamos no Senhor para que o Senhor fale conosco agora. For Christ's sake and glory. Para a glória de Cristo e no nome dele. Amen. Amém. Boys and girls, there are two types of promises that your parents will make to you. Meninos e meninas, existem dois tipos de promessas que os pais de vocês fazem a vocês. They're absolute promises Existem promessas absolutas and conditional promises. e promessas condicionais. So an absolute promise is when you have a bad dream and your father comes into your bedroom. Uma promessa absoluta é quando você tem um pesadelo e aí o seu pai vai até o seu quarto And he says, don't be afraid, I'm going to stay with you. e o seu pai diz, não fique com medo, eu vou ficar com você. And you know he'll do that because he promised. E você sabe que o seu pai vai fazer isso porque ele prometeu. But then there are those conditional promises. Mas existem também aquelas promessas condicionais. Let's imagine a particular situation. Vamos imaginar uma situação específica. Your father says that if you clean your room up today, then I will take you out this afternoon at 3 o'clock to get ice cream. O seu pai diz a você o seguinte, olha, se você arrumar o seu quarto hoje, essa tarde, às 3 horas da tarde, eu vou levar você para tomar sorvete. Now that's a good deal. Esse é um bom acordo, não é? So you go to your room Então você vai para o seu quarto and you start working, e você começa a arrumar o quarto. and pretty soon you forget what you're doing and you start playing. E aí, de repente, você se esquece do que estava fazendo e começa a brincar no quarto. Reading a book, looking at a video, Começa a ler um livro, a assistir um vídeo, time speeds by, e aí o tempo passa, and suddenly, remember, it's almost 3 o'clock. e aí você de repente se lembra, eita, já é quase 3 horas. So you go to your father and you say, it's time to go get ice cream. E aí você vai até o seu pai e diz, pai, está na hora de tomar sorvete. And your father says, well, let's go see your room. E aí o seu pai diz, tudo bem, vamos ver como está o seu quarto. Uh-oh. Oh. He comes to the room, it's not clean, Seu pai chega no quarto e vê que não está nada arrumado. and he says, we're not going to get ice cream. E aí o seu pai diz, nós não vamos tomar sorvete. But Daddy, you promised.
Mas aí você diz, pai, o senhor prometeu. I promised, if you do this, I will take you. E seu pai diz, eu prometi que se você arrumasse o seu quarto, eu levaria você para tomar sorvete. And you didn't obey. E você não arrumou. Now, God gives us both types of promises. Agora, Deus também faz para nós os dois tipos de promessas. He gives us absolute promises. Deus nos dá promessas absolutas. I will never leave you or forsake you. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Do not fear, I will comfort you. Não temas, eu irei confortar você. I will give you my spirit. Eu darei a vocês o meu espírito. And God always keeps those promises. E Deus sempre cumpre essas promessas. But then God gives these conditional promises, Mas Deus também nos dá promessas condicionais, such as with the Lord's Day. como aquela que diz respeito ao dia do Senhor. If you keep the Lord's Day holy, then you will increase in your love for God. Se você guarda o dia do Senhor como um dia santo, o seu amor por Deus irá crescer. And we've been talking about God's covenant and God's covenant promises. Nós temos falado esses dias sobre o pacto de Deus e as promessas do pacto. And they're wonderful promises. E existem promessas maravilhosas. But God has attached conditions to these promises. Mas Deus anexou condições a essas promessas. And by His grace, we keep these conditions, E pela sua graça, nós guardamos essas condições, or try to, ou tentamos fazer isso, and He will bless us. e Ele nos abençoará. So, we looked at the covenant. Então nós já olhamos para o pacto. We saw it included our children. Nós vimos que o pacto inclui nossos filhos. We considered last night the benefits that belong to our children in the covenant. Ontem nós vimos os benefícios que pertencem aos nossos filhos como filhos do pacto. But those benefits bring on us as parents responsibilities. Mas esses benefícios implicam que nós, como pais, temos responsabilidades. And one of the chief responsibilities is the covenant nurture or education of our children. E uma dessas responsabilidades primordiais é o que nós poderíamos chamar de nutrição pactual ou educação pactual. And I want to show you this responsibility from Deuteronomy chapter 6, E eu quero falar com vocês sobre essa responsabilidade a partir de Deuteronômio 6, verses 4 to 9. dos versos 4 a 9. The book of Deuteronomy is, in a sense, a long sermon that Moses preaches before the people enter the land. O livro de Deuteronômio é como um grande sermão que Moisés prega antes do povo entrar na terra prometida. The first 3 chapters, he rehearses the history up to that point. Nos primeiros 3 capítulos, Moisés como que revisa toda a história de Israel até aquele momento. In chapter 4, he establishes the truth that they're to be governed exclusively by his word. No capítulo 4, Moisés estabelece o fato de que o povo de Israel deve ser governado exclusivamente pela palavra de Deus. He repeats his moral law in chapter 5. No capítulo 5, ele repete a lei moral. And now we come to this covenant condition. E então nós chegamos a esta condição pactual. And you'll see how the condition is attached to the promises in the first 3 verses. E aí vocês percebem que essas condições, elas estão anexadas às promessas nos 3 primeiros versos. God says that they have his commandments, his moral law, Deus diz que se eles guardarem os seus mandamentos, a sua lei moral, the statutes by which he will govern them, os estatutos pelos quais o Senhor vai governá-los, and the statements of his justice and providence. e as declarações da sua vontade e da sua providência. And he says that we are to teach them and to observe them, we, our sons and our grandsons, E então o Senhor nos diz que nós devemos guardar esses estatutos, não apenas nós, mas nossos filhos e netos, so that de maneira que, it will be well with you, verso 3, para que bem te suceda you'll multiply greatly, e muito te multipliques. and enjoy the promise that God's given. E aí o povo iria desfrutar as promessas dadas por Deus. So the possession of the covenant promises is contingent upon, dependent upon, keeping God's law. Então as promessas da aliança estavam atreladas à guarda da lei do Senhor. So I want to show you in verses 4 to 9 Então eu quero mostrar a vocês nos versos 4 a 9 that God has appointed covenant nurture or education as a chief means by which our children keep the covenant
and obtain its benefits. Eu quero mostrar a vocês então que a nutrição pactual, a educação pactual, é um meio principal pelo qual Deus, para que nós e nossos filhos guardem o pacto e recebam as suas promessas. Let me repeat that. Vou repetir. God has appointed covenant nurture Deus designou a nutrição espiritual, pactual, as the chief means como um meio primário by which our children keep the covenant and obtain its benefits. pelo qual os nossos filhos guardam a aliança e recebem os seus benefícios. We'll consider three things: Nós vamos considerar três coisas. the covenant relationship, Primeiro, o relacionamento pactual. the covenant duty, Segundo, o dever pactual. and the covenant responsibility. Terceiro, a responsabilidade pactual. The first then is the covenant relationship. Em primeiro lugar, a relação pactual. In verse 4, No verso 4, there is the repetition here of the great covenant promise existe aqui a repetição da grande promessa do pacto, with an intensification. com uma intensidade maior. This is perhaps the first confession of faith recorded in the Bible. Essa provavelmente é a primeira confissão de fé registrada na Bíblia. It's called the Shema É chamada de Shema, because of the first word. por causa da primeira palavra. Hear, O Ouve, Israel. ouve, ó Israel. This confession has been repeated by the Old Testament church in the synagogue, and today still in all the synagogues when they meet. No Antigo Testamento, essa confissão era repetida nas sinagogas semanalmente, e até hoje os judeus fazem isso. And it's the confession that the true God E essa é a confissão de que o Deus verdadeiro is their God. é o nosso Deus, o Deus deles. And so it repeats the covenant promise, I am your God and you are my people. Então aqui está repetida a promessa pactual: eu sou o vosso Deus e vós sois o meu povo. But God intensifies this by using the two primary names of God that we have in the Bible. Mas Deus intensifica essa confissão, essa promessa, usando os dois nomes de Deus que são mais comuns na Bíblia. So he says, I am the Lord your God. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Now take the second name, God. Vamos ver primeiro o segundo nome, Deus. That's God's last name. Esse é como o sobrenome de Deus. It's the name that he uses to introduce himself in Genesis 1:1. É o nome que ele usa para introduzir a si mesmo em Gênesis 1:1. That he is the creator, E significa que ele é o criador, the owner, the possessor of heaven and the earth and the sea and all that is in them. o dono, o possuidor do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. That he is sovereign E ele é soberano and almighty, e todo-poderoso, who governs and preserves all things. que governa e preserva todas as coisas. But others claim that name themselves. Mas existem outros que clamam esse nome para si mesmos. So we read in 2 Kings 17 Então nós lemos em 2 Reis 17 hoje, about all these others who claim to be God. acerca de todos esses outros que clamam serem deuses. And so God takes a first name E então Deus toma para si um primeiro nome, to distinguish himself from all the false gods. para distinguir a si mesmo de todos os outros falsos deuses. And that name, translated Lord, is Jehovah. E esse nome traduzido por Senhor é Jeová. And it's God's covenant name. E esse é o nome pactual de Deus. It's his personal name. É o seu nome pessoal. You children might remember when God revealed that name. Vocês crianças talvez se lembrem de quando Deus revelou esse nome. Moses was up on Mount Sinai the first time Moisés estava no Monte Sinai pela primeira vez, with some of his sheep. pastoreando ovelhas. And he sees a bush that's burning, E então ele vê uma sarça que ardia, but the bush didn't burn up. mas a sarça não se consumia. That was strange. E aquilo era estranho. So he starts to look at it. Então Moisés se aproxima para ver. And a voice comes out of the bush. E uma voz sai de dentro da sarça. It was the angel of Jehovah, Era o anjo de Jeová, the second person of the Godhead. a segunda pessoa da divindade. And he commissions Moses to go to Egypt to deliver his people. E o anjo comissiona Moisés a voltar para o Egito para libertar o povo. So Moses says, well, what's my authority? By what name do I tell them I'm coming? E então Moisés pergunta: com que autoridade eu vou? No nome de quem eu vou dizer que estou falando? And God gives him a verb.
E então Deus dá um verbo. I am who I am. Eu sou o que sou. It's from that verb, I am who I am, that we get the name Jehovah or Yahweh. É desse verbo, eu sou o que sou, que nós temos o nome Jeová ou Javé. Now think about what God's saying about himself when he says, I am who I am. Agora pense no que Deus está dizendo acerca de si mesmo quando ele fala, eu sou o que sou. He's saying that he is independent and self-existent. Deus está dizendo que ele é independente e autoexistente. He needs nobody else, Ele não precisa de ninguém, no other thing. de nenhuma outra coisa. And that's why he chose that bush. E é por isso que ele escolhe aquela sarça. If you go to the beach and you have a bonfire, what happens to the wood? Se você vai para a praia e pega e leva uma tocha, o que é que acontece com o fogo? The fire consumes it. O que é que acontece com a madeira? O fogo consome a madeira. But here's a fire that didn't need wood. E ali está um fogo que não precisa de madeira. And that was a symbol of God who needs nothing else. E esse é um símbolo do Deus que não precisa de nada além de si mesmo. The Lord is the eternal, self-sufficient, independent God. O Senhor é o Deus eterno, autossuficiente, independente. And he's the God of the covenant. E esse é o Deus da aliança. And he alone is the true God. E ele somente é o Deus verdadeiro. So he says, Hear, O Israel, Jehovah, our God, is one. Então ele diz, ouve Israel, Jeová, o nosso Deus, é único. Thereby distinguishing himself from all others. Assim ele está se distinguindo de todos os outros. He is unique. Ele é único. He alone is God. Somente ele é Deus. There is none other. Não existe nenhum outro. Now, when he says that he is one, he's not denying that he is the triune God. Agora, quando ele diz que é único, ele não está negando que ele é o Deus triuno. For there's only one God Porque só existe um Deus, who is in three persons, que existe em três pessoas. not three gods. Não três deuses. God is Father, God is Son, God is Holy Spirit. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Moreover, the true God is most fully revealed in his Son. Além disso, Deus é mais plenamente revelado no seu Filho. And so Jesus said, if you've seen me, you've seen the Father. Então Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. So God is saying that he's the true God, Então Deus está dizendo que ele é o Deus verdadeiro, almighty and all-powerful, todo-poderoso, cheio de força, eternal, the God of the covenant, é o Deus eterno, o Deus da aliança, and he is our God. e ele é o nosso Deus. Jehovah is our God. O Senhor é o nosso Deus. And in that language, you hear the great covenant promise, right? E nessa linguagem vocês percebem, vocês ouvem a grande promessa, não é verdade? I am the Lord your God. Eu sou o Senhor teu Deus, You are my people. vocês são o meu povo. So God establishes and reminds them of the great covenant relationship. Então Deus aqui estabelece e relembra o povo desse relacionamento pactual. But to enjoy that relationship, there entails a covenant duty or responsibility. Mas para que o povo desfrute desse relacionamento pactual, Deus anexa um dever ou uma responsabilidade pactual. And so he gives a commandment that really summarizes all of his law. Então Deus dá aqui um mandamento que resume toda a sua lei. In verse 5, Verso 5, because he is your God, porque ele é o vosso Deus, you shall love the Lord your God amarás, pois, o Senhor teu Deus with all your heart, with all your soul, and with all your might. de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. God is calling on them and us here to love and serve him with the entirety of our being. Deus estava ali chamando o povo e está nos chamando agora para que o amemos com a inteireza do nosso ser. We see the expansion on this in the passage that we read for the law in Deuteronomy chapter 10. Nós vemos uma expansão dessa verdade aqui no trecho da lei que nós lemos hoje em Deuteronômio 10. What does God require? O que é que o Senhor requer de nós? Fear the Lord your God, Deuteronômio 10, 12. Não é que temas o Senhor teu Deus walk in his ways, e andes em todos os seus caminhos love him, e o ames serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. keep his commandments. Guardes os seus mandamentos.
So what does it mean to love God? Então, o que significa amar a Deus? It means, in the first place, that you take him as your God by faith in the Lord Jesus Christ. Significa, antes de tudo, que você toma a Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Second, it means that you delight in him Em segundo lugar, significa que você tem prazer nele, more than all of the treasures and pleasures of this life. mais do que em todos os tesouros e prazeres dessa vida. He's the number one in your life, Ele é o número 1 na sua vida. and you delight in him, and you dwell in him. E você se deleita nele, você habita nele. You love communion and fellowship with him. Você tem comunhão e relacionamento com ele. That's what it means to fear him. É isso que significa temer ao Senhor. And then you worship him. Então você o adora. But it also means, as we see, you keep his commandments. Mas isso, amar o Senhor também significa, e nós vemos aqui, guardar, obedecer os seus mandamentos. Our Savior said in John 14, "If you love me, you will keep my commandments." O Senhor Jesus nos disse lá em João 14, se me amais, guardais os meus So to mandamentos. love God is to walk in his law. Então, amar a Deus significa andar na sua lei. And you can't love God and not love his law. E você não pode amar a Deus e não amar a sua lei. The psalmist declares, "Oh, how love I your law. O salmista declara, ó, quanto eu amo a tua lei. It is my delight." É o meu prazer, All of the law, toda a lei. not just the commandments you like, Não apenas os mandamentos dos quais você gosta, every word of God's mouth. toda a palavra que sai da boca de Deus. If you don't love God's law, you don't love God. Se você não ama a lei de Deus, você não ama a Deus. You'd be like a husband who tells his wife he loves her, but he spends no time with her. Seria como um marido que diz à esposa, eu te amo, mas não passa nenhum tempo com ela. What kind of love is that? Que tipo de amor seria esse? And so I would ask you this morning, do you really love the law of God? Então eu quero perguntar a você nessa manhã, Do você you like- realmente ama a lei de Deus? Do you delight in all of his commandments? Você se deleita em todos os seus mandamentos? Do you delight in the fourth commandment? Você se deleita no quarto mandamento? So many Christians take it out of the 10. Muitos cristãos arrancam o quarto mandamento dos 10. Do you love the law even when it contradicts your desires and ambitions and passions? Você ama a lei de Deus mesmo quando ela contradiz seus desejos, suas ambições, suas paixões? If you love God, you love the law. Se você ama a Deus, você ama a sua lei. And notice the intensity of this love. E perceba aqui a intensidade desse amor. To love God with heart and soul and might. Amarás o Senhor de todo o teu coração, alma e força. And our Savior adds the mind. O nosso Salvador acrescenta com a tua mente. Now, the term heart actually stands for all of these things. Agora, a palavra coração já é suficiente para descrever todas essas coisas. In the Bible, the heart is the center of our being. Na Bíblia, o coração é o centro do nosso ser. It includes the mind, Inclui a mente, the affections, as afeições, the will, a vontade. the heart, the soul, and might. Coração, alma e mente e força. So when these terms are heaped together, what the Holy Spirit is doing is simply showing us that we're to love God with a passion. Quando esses termos são colocados um depois do outro, o que o Espírito Santo está dizendo a nós é que nós devemos amar a Deus com grande paixão, With the entirety of our being. com a inteireza do nosso ser. Do you love God this morning? Você ama a Deus nessa manhã? There are perhaps some of you here today, Talvez haja alguns aqui, and you think that you live a pretty good life. e talvez você pense, eu tenho uma vida muito boa, You're not so bad, eu não sou uma pessoa tão ruim, and all's well between you and God. e está tudo bem comigo e com Deus. I'll ask you one simple question. Eu vou fazer a você uma pergunta simples. Do you love God with the entirety of your being, with every breath that you draw? Você ama a Deus com a inteireza do seu ser, com cada fôlego que você respira? If you're not, Se você não Not faz doing that. assim, se você não ama Deus assim, you're a sinner, você é um pecador,
under God's wrath and condemnation. E você está debaixo da ira e da condenação de Deus. If you do not love God, you cannot be saved. Se você não ama a Deus, você não pode ser salvo. But you know your heart. Mas você conhece o seu próprio coração. And you don't love God. Você sabe que não ama a Deus assim. You love many other things. Você ama muitas outras coisas. Above all, you love yourself. Acima de tudo, você ama a si mesmo. But you don't love God. Mas você não ama a Deus. And this is your great dilemma. E esse é o seu grande dilema. This is the awful problem. Esse é o pior dos problemas. And there's only one solution. E só existe uma solução. And that is the one being Conheça o único ser who loved God with the entirety of his being. que amou e ama a Deus com a inteireza do seu And that ser. is the Lord Jesus Christ. Este é o Senhor Jesus Cristo. And then died in the place for sinners. Cristo que amou a Deus dessa forma, depois morreu no lugar dos pecadores. It's only as you take Jesus Christ as your Savior E apenas quando você tomar a Jesus Cristo por seu Salvador, that God will pardon your sins of not loving him, Deus perdoará o seu pecado de não amá-lo assim. and in Christ consider you as one who does love him. E em Cristo Deus irá considerar você como alguém que ama a Deus dessa forma. And so if you find yourself this morning Então, se você se vê nesta manhã, in the condition that I've described, na condição que eu descrevi agora, then you must, even now, even today, even right now, come to the Lord Jesus Christ. então você deve vir agora, vir hoje para o Senhor Jesus Cristo. But as we're in Christ, Mas para nós que estamos em Cristo, not only are we legally accounted lovers of God, não apenas nós somos legalmente declarados como aqueles que amam a Deus, but when God regenerates us and brings us to Christ, mas quando Deus nos traz a Cristo e nos regenera, he gives us new hearts, Ele nos dá um novo coração. and we begin to love God. E nós começamos a amar a Deus. Deuteronomy 30, verse 6. Deuteronômio 30, verso 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. So the Lord will give us hearts to love him. Então o Senhor nos dá corações para amá-lo, But he also gives us the responsibility to repent of our sin and to put to death the sin of not loving God. mas Deus também nos dá a responsabilidade de colocar o nosso pecado de não amá-lo para morrer, mortificar o pecado de não amá-lo. So again, in the passage that we read for the reading of the law, Então, mais uma vez, lá em Deuteronômio 10, que nós lemos, we're told here to love God and keep his commandments. nós fomos ordenados aqui a amar a Deus e guardar os seus mandamentos. He says to us in verse 16, E aí nos é dito no verso 16: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. so that we're daily repenting of sin, Então nós precisamos estar diariamente nos arrependendo do pecado, mortifying it, putting it to death. That's what it means to circumcise your heart. mortificando o pecado. É isso que significa circuncidar o coração. That we indeed might grow in our love for God. E assim nós de fato poderemos crescer no nosso amor a Deus. So we've seen the covenant relationship, Então nós vimos primeiro o relacionamento pactual. and that's contingent upon the covenant duty. E nós vimos que isso implica um dever pactual. But we're aware of our weaknesses Mas nós estamos bem conscientes das nossas fraquezas and of our children's sin. e do pecado dos nossos filhos. So what is the solution? Então qual é a solução? Well, the answer is in covenant nurture. Ora, a solução está na nutrição pactual. Verses 6 through 9. Versos 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. You see that God's covenant purposes are accomplished through covenant education or nurture. Vocês veem que os propósitos pactuais de Deus se realizam por meio dessa educação ou nutrição pactual. God explains this in Genesis 18, verse 19. Deus explica isso em Gênesis 18, verso 19.
porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. In this verse, God lays out two purposes for our election. Nesse versículo, Deus estabelece aqui dois propósitos para a nossa eleição. He says, I've chosen or elected Abraham so that he will teach or command his children and his household after him to keep the way of the Lord. Ele diz que escolheu Abraão para que Abraão ordenasse seus filhos e sua casa para guardarem o caminho do Senhor. Then the second purpose is E o segundo propósito é that the Lord may bring upon Abraham what he has spoken. para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Now put it in reverse. Agora, coloque em ordem reversa. God has said that he is a God to us and to our children. Deus disse que Ele é Deus para nós e nossos filhos. That brings us back to the first purpose, that we then might teach them and command them the ways of the Lord. E isso nos leva ao primeiro propósito, que é que nós guardemos os seus estatutos e os seus juízos. Back to the first, when we do that, God works out his grace in their lives. E então, quando nós voltamos para esse primeiro, Deus opera a sua graça em nós e para nós. So in these verses 7 through 9, Então, nesses versos 7 a 9, God particularly is speaking to us who are adults and parents, Deus está falando particularmente para nós que somos adultos, que somos pais. and he calls on us to study and know the Word of God. E Ele nos convoca a estudarmos e conhecermos a sua palavra. Verse 6, 8, and 9. Versos 6, 8 e 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. They are to know the Word of God inside and out, É preciso conhecer a palavra de Deus dentro e fora, in their hearts, no seu coração, in the depth of their being. na profundeza do seu ser. Now this relates to verses 8 and 9, and these verses might seem strange to you. E aí nós vemos, isso está relacionado com os versos 8 e 9, que podem parecer um pouco estranhos para nós. That you take verses of Scripture and wear them as bracelets and on your forehead and put them on the walls of your house. Será que isso significa que a gente vai fazer braceletes com versículos bíblicos e escrever na testa e colocar nos portais da casa? Why would they do that? Por que os israelitas tinham de fazer isso? Because they didn't have Bibles. Porque eles não tinham Bíblias. God had given these 5 books to Moses. Deus havia dado estes 5 livros para Moisés. He wrote them. Moisés os escreveu. Maybe there were a few other copies being written. Talvez algumas outras cópias tenham sido escritas. But there's at least 500,000 or 600,000 households. Mas havia pelo menos milhares de casas naquela época. And so how are they going to learn the Scriptures? E como é que essas famílias iam ler e conhecer as Escrituras? They'll hear the Scripture in the public teaching, Eles iriam ouvir a Escritura no ensino público, and they'll write down particular verses that they need to meditate. então eles iam anotar versículos particulares que eles precisavam meditar. And they'll write them on the E aí eles iam escrever isso por toda a casa, carry them about on their person, carregar aquilo junto com eles, so that they can lay them up in their heart. para que a partir dessa meditação eles pudessem ter a palavra de Deus no seu coração. Now you see the great advantage that we have. Vocês veem a grande vantagem que nós temos? We have Bibles, Nós temos a Bíblia inteira. the complete entire Word of God. A palavra de Deus inteira e completa. And we are to approach our Bibles in the same way they approached the few words that they possessed. Mas nós devemos lidar com a nossa Bíblia da mesma maneira que eles tinham de lidar com as poucas palavras que eles tinham. To study them diligently, Estudá-las diligentemente. to lay them up in our hearts. Fazer com que elas estejam no nosso coração. And so again, I would ask you, what is your habit today of Bible reading and Bible study? Então eu quero perguntar mais uma vez. Qual é o seu hábito de leitura e estudo bíblico? Do you have the habit of a regular daily time with the Lord, Você tem o hábito de ter um tempo de leitura regular com o Senhor? where you're prayerfully reading and studying His Word, Você lê e estuda a palavra de Deus com oração, praying over the things that you read,
Você ora a respeito das coisas que você leu? memorizing certain passages, Você memoriza passagens bíblicas? laying them up in your heart. Faz com que elas estejam no seu coração? That is essential to Christian health Isso é essencial para a saúde cristã, for every one of us. para todos de nós. And so is this a habit in your life? Então, isso deve ser um hábito na sua vida. If it's not, may God give you grace to determine to begin to do so. Sorry. If it's not, may God give you grace to determine to do so. Se essa não é a sua condição, que Deus lhe conceda graça para começar a estabelecer esse hábito. You need a time, Você precisa de um tempo a específico, place, um lugar específico and a plan. e um plano específico. And seek God's grace. E então, rogar a graça de Deus. If you need help, you go to your pastor or your elders. Se você tem problemas com isso, você deve procurar o seu pastor e seus presbíteros. You need to be reading good Christian books. Vocês devem estar lendo livros cristãos, bons livros cristãos. Begin with your confession and catechisms, Comecem pelos seus símbolos de fé, a confissão e os catecismos. and learn the truths that are there. Aprendam as verdades que estão lá. And then above all, you're faithful in attendance on the preaching of God's word. E acima de tudo, é preciso que vocês tenham fidelidade em se sentar debaixo da pregação da palavra de Deus, Which is God's number one means of sanctification. que é o meio número 1 que Deus usa para a santificação. Now, this is true for all of us, Agora, isso é verdade para todos nós, but it's particularly true for those of us who are parents, mas é particularmente verdade para aqueles de nós que somos pais. and even more so for those of us who are fathers. E mais acima de tudo ainda, para aqueles que são pais homens. Because in the context here, the responsibility to study the word is so that one may teach his children. Porque o foco aqui em Deuteronômio 6 é que esse conhecimento da palavra será usado para ensinar os filhos. And so we who are husbands and fathers, who are responsible for our wives and our children, Então, aqueles de nós que somos maridos e pais, somos responsáveis pela nossa esposa e nossos filhos. it must be one of the greatest priorities in your life is to master the word of God, that you might be mastered by the God of the word. E uma das coisas mais importantes da sua vida é você ser alguém que é governado pela palavra de Deus, para que você seja alguém governado pelo Deus da palavra. And then he says that we are to teach our children. E então ele nos diz aqui que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Verse 7. Verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Now, girls, don't feel badly. Agora, moças, não se sintam mal. The term son simply means children. A palavra aqui, filhos, significa filhos e filhas. And we learn here there's to be formal instruction of our children and informal instruction. E o que nós aprendemos aqui é que é preciso haver instrução formal e informal para os nossos filhos. So we are to have the regular habit of diligently teaching our children the truths of God's word. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter o hábito de diligentemente educar os nossos filhos na palavra de Deus, Teaching them the scriptures, ensinando as escrituras, starting with the Bible stories, começando com as histórias the bíblicas, children's catechism, com um catecismo infantil, and then building on those truths e então edificando sobre essas to verdades, instruct them in the whole counsel of God, de modo a instruir os filhos em todo o conselho de Deus. to be sure they're cultivating in their hearts. E você precisa se assegurar de que você está cultivando o coração deles. And as they can read, that they begin to develop the habit of reading the Bible for themselves. E assim que eles aprenderem a ler, você estimulá-los ao hábito de ler as escrituras por si mesmos. And one of the key elements in family instruction is what I call family worship. E um dos elementos-chave nesse trabalho de instrução dos filhos é o chamado culto familiar. Family worship is something that is simply assumed in the Bible. O culto familiar é alguma coisa que é simplesmente implícito na Bíblia. And in our Confession of Faith, chapter 21, E na nossa confissão de fé, capítulo 21, paragraph 6, parágrafo 6º, it says God is to be worshipped everywhere in spirit and truth, as in private families daily, and in secret each one by himself. somos ensinados no capítulo 21 da confissão de fé. Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em famílias diariamente e em secreto, estando cada um sozinho. It's a pattern established throughout Scripture. Esse é um padrão estabelecido ao longo de toda a Escritura.
We see it worked out, for example, in the life of young Timothy. Nós vemos esse padrão, por exemplo, sendo mencionado lá com respeito ao jovem Timóteo. In 2 Timothy chapter 3, Em 2 Timóteo, capítulo 3, verse 14, verso 14 And 15. e 15. 2 Timóteo 2 Timothy 3, 14 and 15. 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. So from childhood. Então, desde a infância, In this case, it was Timothy's mother who was the spiritual head of the household. nesse caso, era a mãe de Timóteo que era a cabeça espiritual da família. Raised him in the fear of the Lord. E ela havia criado Timóteo no temor do Senhor. Again, I ask you, fathers, husbands, and fathers, are you doing this? Mais uma vez eu falo com vocês, homens, maridos e pais. Are you having family worship with your wife? Vocês estão fazendo isso? Estão fazendo culto doméstico com sua esposa? When you have children, are you having family worship with the family? Se vocês têm filhos, vocês estão fazendo o culto doméstico com seus filhos? Again, it's very important that this becomes an established pattern in your life. É muito importante que isso se torne um padrão estabelecido na sua vida. And so you need a time. Então você precisa de um tempo apropriado. For most of us, particularly when we do it with our children, the dinner time is the best time. Para a maioria de nós, especialmente quando temos filhos, o melhor momento é o jantar. But the time can change even if as the circumstances of our lives change. Mas esse tempo pode mudar à medida que as circunstâncias da nossa vida mudam. After our children were gone from home, Quando nossos filhos já saíram de casa, my wife and I continued the pattern of evening at the meal. eu e minha esposa continuamos tendo o padrão de fazer o culto doméstico após o jantar. But we realized that was not a good time for us. Mas aí nós percebemos que aquele não era um tempo muito bom para nós. It wasn't a regular kind of occasion in our life. Não era uma ocasião em que nós normalmente estávamos juntos. And so we moved our time to the morning before I leave the house. Então nós mudamos o momento do culto doméstico para amanhã, antes de eu sair de casa. But you work out that time. Então vocês precisam estabelecer um tempo apropriado. And again, a plan. E mais uma vez, vocês precisam de um plano. So you're teaching your children scripture, Você deve ensinar os seus filhos a escritura, reviewing catechism, revisar com eles o catecismo, praying with and for them, teaching them to pray, orar com eles, por eles e ensiná-los a orar, teaching them hymns and psalms, ensinar salmos e hinos, and using the occasion for them to memorize the things that we do in worship, like the Ten Commandments or the Apostles' Creed. Então vocês também podem usar esse tempo para memorizar certas coisas do culto que são repetidas, como o Credo dos Apóstolos ou os 10 Mandamentos. Now there's one more part of this parental instruction that is very important. Existe mais uma parte dessa instrução formal que é muito importante. We sometimes make a mistake of compartmentalizing our lives. Nós muitas vezes cometemos o erro de compartimentalizar a nossa vida. So we got Bible education over here, Então nós temos nesse momento aqui educação bíblica. and what I'll call secular education over here. E desse outro lado aqui nós temos a educação que nós chamamos de secular. For a Christian, there's no such thing. Mas para um cristão não deve haver esses compartimentos. All education of our children is to be based upon Scripture. Toda a educação dos nossos filhos deve ser baseada na Escritura. And this text means that you're also responsible for the cultural education of your children. E esse texto, então, também significa que você é responsável pela educação cultural do seu You filho. can't turn them over to the state Você não pode simplesmente entregar os seus filhos ao or Estado to a secular private school. ou para uma escola particular secular, You are accountable. mas você é responsável. And this is why what we call Christian education in the broader sphere is so important. E é por isso que nós dizemos que a educação cristã, em sentido amplo, é muito importante. And why we need Christian schools and homeschooling. E é por isso que nós precisamos de escolas cristãs e da educação domiciliar. Because the education of your children is your responsibility. Porque a educação do seu filho é sua responsabilidade. You may delegate that to others, that's your freedom. Você pode delegar essa educação a outros, isso está dentro da sua liberdade. But at the end of the day, you must be sure they're learning to think
biblically about every part of life. Mas no final do dia é você quem é responsável por se assegurar de que os seus filhos estão submetendo todas as áreas da vida à fé cristã. Now this brings us to the last part of verse 7, and that is what I call the informal instruction of our children. E isso nos leva à parte final do versículo 7, que eu chamo da instrução informal dos filhos. You shall talk of them when you sit. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Here God's teaching us that we take every occasion of life to teach our children. Aqui Deus nos diz que nós temos que usar todas as ocasiões da vida para ensinar nossos filhos. We answer their questions with scriptural truth. Nós respondemos às perguntas que eles fazem com a verdade bíblica. We teach them to think about what's going on around them. Nós ensinamos nossos filhos a pensar sobre o que está acontecendo à volta deles. So all of life becomes a classroom. Então, a vida inteira se torna uma sala de aula. When our children were in high school, Quando nossos filhos estavam no ensino médio, we would have these discussions at the dinner table about music or movies or whatever. nós tínhamos várias discussões durante o jantar sobre filmes, música, etc. My daughter would get frustrated, E a minha filha ficava muito frustrada com aquilo. and she would say, "Why can't I just enjoy the movie?" E ela perguntava, por que eu não posso simplesmente ouvir a música e ter um Mas- tempo de entretenimento? And I said, "Because you can't. E eu respondia, porque você não pode. You got to think. Você precisa pensar. You got to analyze everything around you. Você precisa analisar tudo à sua volta. And it's my role to help you do that." E é o meu papel ajudar você a fazer isso. Well, she'd not been gone to university for 2 weeks, E aí ela tinha acabado de entrar na universidade, fazia 2 semanas, and she called me. e ela me ligou. He said, "I'm so thankful for those conversations E ela disse, pai, eu sou tão grata por aquelas conversas, because I know how to think, porque agora eu sei pensar. and the people around me don't." E as pessoas à minha volta não sabem. And so we use all of life Então usem toda a vida to teach our children to think about God and His Word. para ensinar seus filhos a pensar sobre Deus e sua palavra. And so here we see Então aqui nós vemos that God has appointed covenant nurture que Deus designou a nutrição pactual as the means by which our children will keep the covenant como o meio pelo qual nossos filhos vão guardar a aliança and enjoy its benefits. e vão desfrutar dos seus benefícios. Now, as parents, Agora, como pais, you're very concerned about the physical well-being of your children. você certamente está muito preocupado com o bem-estar físico dos seus filhos. You want them to be healthy. Você quer que eles tenham saúde, You'll sacrifice for them. você vai fazer sacrifícios por eles. We often want them to have a better life than we had Nós in geralmente, terms of material possessions. nós geralmente queremos que nossos filhos tenham uma vida melhor que a que nós tivemos em termos de posses materiais. And that's okay. E não tem problema nisso. But do you understand the most important responsibility you have today to your children? Mas será que você entende qual é a sua maior responsabilidade para com os seus filhos hoje? And that is to rear them in the fear and love of the Lord God. E essa responsabilidade é criar os seus filhos no temor e no amor do Senhor. Now, even as we talk about these things, Agora, à medida que nós falamos sobre essas coisas, I, as well as you, are aware of our frailties. tanto eu como vocês certamente estamos conscientes dos nossos fracassos nessa área. Our sin, Nosso pecado, our inconsistencies. nossas inconsistências. But we don't wallow in our guilt. Mas nós não nos deixamos ser engolidos pela nossa culpa. No, as you're convicted of your sins and inconsistencies, À medida que você é convencido do seu pecado, das suas inconsistências, you ask God to forgive you, peça a Deus que o perdoe. and be assured He does. E se assegure de que Ele o And then perdoe. ask Him for grace E então peça a Deus graça to keep taking baby steps and moving forward. para continuar dando esses pequenos passos, passos de bebê, mas avançando. And may God greatly bless all the covenant households that are here and those that will be established in the future. E que Deus abençoe cada família que está aqui e aquelas que serão estabelecidas nessa igreja. Let us pray. Vamos orar. Father, we thank you for the practicality of your word. Senhor, nós te agradecemos pelo caráter prático da tua palavra And the power of grace. e pelo poder da graça. Give us grace, Lord Jesus, to do these things ever better.
Ó Senhor Jesus, dá-nos graça para fazer essas coisas cada vez melhor. And bless these means in our lives, our families, and in this congregation. Abençoa os meios que o Senhor nos deu, nossa casa, nossa vida, essa igreja. For Christ's sake, Em nome de Jesus. amen.